Fala pessoal, beleza? Eu sou André Cordeiro na área. Dessa vez iremos a segunda parte do vídeo que fala sobre como escrever os resultados de uma revisão. No primeiro vídeo eu mostrei para vocês o fluxograma, falei um pouco sobre a escala Pedro, né? Citei a escala Pedro e também sobre a tabela ali dos resultados principais dos estudos. Dessa vez iremos focar na escala Pedro, entender como avaliar cada item dessa tão importante escala. Então, não se esquece, se inscreve no canal, deixa aí o seu like, também compartilha esse material com o seu colega que precisa conhecer a escala Pedro. Então, vem comigo. Beleza, gente. Como eu disse anteriormente, a primeira parte do vídeo foi falando sobre a escala Pedro. Foi falando ali, na verdade, que ela avalia 11 itens, que ela é importante para a avaliação da qualidade metodológica dos estudos. Mas, beleza, o que é a escala Pedro? Como utilizar a escala Pedro? Veja, é bem importante lembrar o seguinte: ela possui 11 itens, tá? Só que desses 11 itens, o primeiro, que é esse aqui, ó, os critérios de elegibilidade foram especificados. Ele não é contado, ele não é utilizado para o cálculo do score final. Portanto, essa tabela, essa escala, ela pode ir de 0 a 10, tá? E aí você me pergunta, poxa, mas existem outras formas, né, de avaliar a qualidade metodológica, como a Cochrane, por exemplo. Quando utilizar Cochrane, quando utilizar Pedro? A Pedro, primeiro, né? O que é a Pedro? A Pedro, ela pode ser considerada como uma base de dados em fisioterapia, tá? E, portanto, o que que acontece? Todo estudo, principalmente relacionado a ensaio clínico, no qual um dos braços, né, ou seja, um grupo, recebe uma intervenção que pode ser aplicada pelo fisioterapeuta, é avaliada pela escala Pedro. Exemplo, eu estou num estudo que eles querem investigar a ação de um medicamento para dor de cabeça. Aí eles criaram, por exemplo, dois grupos. Um grupo que recebe essa medicação, tá? E um segundo grupo que faz, por exemplo, uma liberação miofacial. Tá? O que que acontece? Essa liberação miofacial, ela pode ser aplicada por um fisioterapeuta. Consequentemente, a escala Pedro avalia esse estudo. Poxa, André, mas o estudo está avaliando medicamento, medicamento não tem relação com a fisioterapia. Ok, mas um dos braços, ou seja, um grupo, ele recebe uma intervenção que pode ser aplicada pelo fisioterapeuta e, portanto, a escala Pedro avalia. Então, eu vou mostrar para vocês agora os demais itens, né, do 2 até o 11. Então, falar sobre esse item e mostrar um exemplo, como no artigo isso pode aparecer, tá? Então, aqui, ó, o 2 é: os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupo. Ou seja, aqui ele fala que o estudo foi randomizado. Se o estudo foi randomizado, quer dizer que os sujeitos foram distribuídos de forma aleatória. Foi por sorteio, tá? Ou por qualquer outro modo, um sorteio ali no papel, o sorteio eletrônico hoje é mais comum, mas eles foram divididos aleatoriamente. Então, se o trabalho traz informação, ele ganha ponto. Lembrando, tá, gente? O trabalho ele pode ganhar ponto ou ele pode perder a pontuação. Como é que ele perde ponto? Se no artigo ele diz que não fez, tá? Ou se ele deixa ali subentendido, não fica claro. Na dúvida, ele perde ponto. Beleza? A escala Pedro ela tem que ser bem firme nesse aspecto. Na dúvida, se o autor não deixou clara a informação, ele perde ponto. Item 3. A distribuição dos sujeitos foi cega. Então, é importante, nesse sentido, que durante a pesquisa, durante o artigo ali, o autor diga, ó, a distribuição. Então, eu randomizei, sim, eu criei um grupo, criei outro, sorteei, e isso foi cego. Então, basicamente, quem sorteou não sabia quem era um grupo, o que era o outro grupo. Então, houve ali o sorteio, e aqui você diz, ó, cada participante, ele
foi selecionado ou foi alocado através de um envelope selado. Então, o envelope estava selado, ele não sabia, tá, qual era o grupo. Então, ele sorteia ali e foi distribuído de forma cega. Quarto item. Inicialmente, os grupos eram semelhantes no que diz respeito aos indicadores mais importantes. Como assim? Veja, todo ensaio clínico ele tem que ter pelo menos dois grupos, tá? O que recebe a intervenção, o tratamento, e o que não recebe a intervenção. Nesse aspecto, o que acontece? A tabela 1, normalmente ela te dá as características clínicas, demográficas, cirúrgicas dos pacientes. E esse item 4 ele diz o seguinte, ó, no início do estudo, os dois grupos eram iguais. Então vejam aqui, ó, vamos pegar aqui, um grupo recebeu, né, uma dosagem de uma certa medicação, o outro grupo recebeu uma outra dosagem. E aqui um placebo. Então foram três grupos nesse estudo. Veja, aí ele coloca aqui, ó, a idade média, tá? Então você percebe que aqui, ó, 6, 6, 6. Sexo. Então ele só fala qual o sexo masculino, né? Então em um grupo aqui de 8 foram 70, no de 4, 67, no placebo 69. Então veja que não tem tanta diferença entre os grupos. Ah, mas tem um valor numérico, tá diferente, ok. Mas de 70 para 69, de 70 para 67, isso inclusive estatisticamente não daria diferença. E o que você entende na tabela 1 não é nem a estatística, e sim existe diferença. Eu trato um paciente de 70 anos diferente de um paciente de 79, de 69? Não trato. Então, basicamente, não existe diferença entre os grupos e, portanto, eles eram, sim, inicialmente parecidos, iguais. Quinto item: todos os sujeitos participaram de forma cega. Então, essa é uma outra informação importante. Então, ele coloca aqui, ó, participantes e todos, né, os locais. Então, esse estudo aqui ele fala sobre a aplicação de algum tipo de droga, né, ali em músculo em algumas crianças, tá? Principalmente relacionado à paralisia, algo nesse sentido. Então, ele fala, ó, os participantes, eles não sabiam, eles foram cegos no estudo. Então, esses sujeitos, né, que são os pacientes, eles estão cegos. Eu não sei se eu tomei o medicamento ou se eu tomei, se eu fazia parte do grupo placebo. Não sabia, então eu sou cego. Outro, todos os fisioterapeutas que administraram a terapia foram cegos. E aqui ele também fala aqui, ó, os fisioterapeutas que trataram e os participantes, todos foram cegos. Então, o fisioterapeuta que estava tratando aquele paciente, ele não sabia se estava ofertando a intervenção estudada ou se estava estudando, ou se estava utilizando, né, aplicando o placebo. Ele não sabia. Tá? Item 7. Todos os avaliadores estavam cegos. Então, vejam, eu posso cegar três pessoas. Eu posso cegar o paciente não sabe se está recebendo a intervenção ou é o placebo, tá? Eu posso cegar o terapeuta. Então, por exemplo, eu pego um aparelho de treinamento muscular, tiro a carga, tiro uma molinha e dou para o terapeuta, para não criar nenhum tipo de vínculo com esse paciente, tá? E no final o paciente ter ali a vontade de falar que está melhor ou não, porque, né, quer agradar o terapeuta. Então, aqui ele coloca que também, tá? Essa avaliação, ela foi feita, eles colocam aqui por um coordenador, um co-colaborador, que ele só entrava nessa parte, ele só entrava para avaliar esses pacientes, participantes. Item 8. O que é que o item 8 fala? Basicamente em relação à perda de segmento. Como assim? Eu não posso perder muito paciente ao longo do estudo. Então vejam que esse estudo aqui, eles randomizaram 384 pacientes, dividindo, né? Um ficou aqui com 128, 126, 130. Veja que no final, na análise final, um grupo começou com 128, terminou com 128. Um grupo começou com 126, terminou com 125,
tá? Em torno. Começou com 130, terminou com 128, 129, depende da análise que foi feita. Ou seja, ele perdeu menos de 85%. Se isso aconteceu, ganha ponto. Se esse estudo perdesse mais do que 85%, então eu comecei o estudo com 100 pessoas, terminei com 70, isso mostra que houve, por algum motivo, o abandono dos pacientes em relação ao tratamento, então o estudo perde pontuação. Beleza? Item 9. É, todos os sujeitos foram avaliados, ou a análise foi feita através da intenção de tratar. Como assim? E veja que aqui, ó, ele coloca bem claro, tá? Intenção de tratar. Então, foi analisado através da intenção de tratar. Como assim intenção de tratar? Imagine, eu tenho um grupo para receber medicamento, eu tenho um grupo para fazer cirurgia, tá? Então, eu dividi esses grupos. Nesse momento, o que é que eu fiz? Na hora de ler os resultados, eu percebi que o grupo que recebeu o medicamento, ele uma das complicações foi sangramento no local da cirurgia. Você pergunta, poxa, mas se ele foi alocado no grupo para receber medicamento, como é que ele tem sangramento? O sangramento deveria ser no grupo de cirurgia. Durante o estudo, provavelmente esse paciente ele teve alguma complicação que necessitou de cirurgia. Então ele não podia mais só tomar o remédio, ele tinha que fazer a cirurgia. Mas na hora de analisar os dados, eu analiso os dados como esse paciente fazendo parte do grupo medicamento, no grupo que ele foi inicialmente alocado, tá? Parece confuso, mas tem uma explicação muito clara sobre isso. Efetivamente foi alocado no início do estudo, beleza? Item 10. Os resultados, tá, de comparação estatística intergrupo foram descritos. Ou seja, ele analisa a comparação entre um grupo e outro. Então, ele te mostra, ó, o grupo pode ser por gráfico, pode ser numericamente na tabela, mas ele mostra, ó, o grupo A teve um valor de tanto no início e ficou com valor de tanto no final. O grupo B ficou com valor de tanto no início e ficou com valor de tanto no final. E ele compara o valor dos dois grupos do início e o valor dos dois grupos no final. Tudo bem, ele descreveu a comparação intergrupos, tá? E o último item é, ele apresenta alguma medida de precisão? Como assim? Intervalo interquartil, como é o caso aqui, intervalo de confiança a 95%, beleza? Então, se o estudo mostra o resultado de um grupo, de outro, e a comparação desses grupos com uma medida de precisão, ele também ganha ponto e tudo certo. Então, esses estudos que eu mostrei para vocês, foram dois, que inclusive tem pontuação 10 na escala Pedro, tá? São um dos poucos estudos que tem pontuação 10 na escala Pedro. Ok? Beleza, gente? Então é isso. Mas antes de encerrarmos, eu tenho uma surpresinha aí para vocês. Porque você pode perguntar assim, poxa, mas isso aí eu tenho que analisar artigo por artigo, item por item, vai dar um trabalho retado. Calma lá. Vou mostrar para vocês agora a escala Pedro. Às vezes, o trabalho que você quer, ele já está avaliado pela escala Pedro. Então, é só você ir lá que você já encontra a pontuação prontinha. Então, aguarda aí. Vamos para a sequência aqui do vídeo. Então, gente, vamos lá, voltando. Agora é o pulo do gato. Agora é aquela situação que você, se você não deixou o seu joinha até agora, você, nesse momento, vai clicar esse botãozinho, tá? Pela ajuda que eu vou te dar, mostrando que essa pontuação ela já pode estar pronta. Então eu só vou lá, pego e coloco no meu trabalho, tá? Como é que eu faço isso? Veja, eu vim aqui na PubMed, tá? Fiz uma busca simples, bem rápida, colocando treinamento muscular inspiratório e insuficiência cardíaca. Então, eu vou pegar esse primeiro estudo aqui, ó, tá? Eu quero achar a pontuação desse estudo. Então, eu vou copiar, tá? E já deixei aqui aberto, ó, o site da Pedro, ok? Então, é só colocar no Google Escala Pedro, Score Pedro, que vai aparecer logo esse site. Então, veja que a Pedro é o quê? Uma base de dados em fisioterapia, tá? Evidências em fisioterapia. Então, logo nessa página inicial, se você clicar aqui, ó, em buscar, ele vai te pedir, por exemplo, o título ou resumo. Essa que eu peço, ó, reparem, olha quem apareceu aqui, exatamente o artigo que eu queria. Poxa, André, mas será que é realmente o artigo? Vamos clicar aqui
E vejam, ó, o nome dos autores aqui, e observe que corresponde ao nome dos autores. Então, é o artigo que eu queria, tá? E aqui, se eu voltar, você vai perceber, ó, ele já te fala que o método é o quê? É um ensaio clínico, e o score, 7 de 10 pontos. Ou seja, ele já foi avaliado. Se você abrir aqui, vou além. Note que ele te dá aqui o título, nome dos autores, a revista, né, toda a norma de citação, e te dá a pontuação aqui. Veja, 7 de 10 e começa, ó. Critério de elegibilidade, que é aquele item um, sim. Alocação em relação à randomização, sim. A alocação ela foi cega, sim. Então veja que ele já te dá aqui, item por item, os 11 itens estão aqui, ele te dizendo se o trabalho foi positivo, então ele deu aquela resposta, ou não, se ele não informou aquele item, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, análise por intenção de tratar. Não, ele perdeu ponto aqui, tá? Esse artigo ele perdeu 3 pontos em relação à análise. Os sujeitos não eram cegos e também os terapeutas não eram cegos. São os 3 pontos que eles perderam. Então, é só você pegar esses dados e alimentar a sua tabela. Gostou dessa dica? Então, novamente, se você não deixou o seu joinha, não tinha deixado o seu joinha até agora, chegou o momento, deixe esse joinha. Então, gente, deixa esse joinha, larga o dedo aí no like, tá? Se inscreve no canal, compartilha esse material com seu colega. Hoje tratamos sobre a escala Pedro. O próximo vídeo é mostrando como escrever. Eu vou mostrar aqui para vocês, colocar um texto, um modelo de resultados e iremos ler tópico a tópico, como é que você pode colocar no seu artigo de revisão. Então, até a próxima.